Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Meu nome é Lazarino Barbo e nós estamos aqui hoje para falar de processos obsessivos. Vamos especificamente hoje falar do processo obsessivo que envolve um desencarnado para um encarnado. O nosso símbolo aqui significa que eu, tanto aqui fora do corpo quanto aqui no corpo físico, eu sou consciência, eu sou o espírito. Sou eu que sinto, que amo, que odeio, que tem bons ou maus sentimentos. Eu sou o ser pensante. Eu sou a mente. Eu tenho o meu corpo perispiritual, que está aqui, neste caso de desencarnado, e aqui nesse caso de encarnado. E tem meu corpo físico, que me liga a essa dimensão do universo que nós chamamos de mundo material. Então eu estou aqui porque tenho um corpo físico. Quando perco o corpo físico, eu vou para o mundo espiritual com esta configuração aqui. Eu e meu perispírito. Mas nos processos obsessivos, sempre há uma razão. Ninguém entra num processo obsessivo sob a influência de um espírito maligno. Quando eu digo maligno, porque ele está querendo o mal naquele momento. Não é que existem espíritos malignos pela eternidade, demônios, não. Não estamos falando sobre isso, porque já temos até um vídeo tratando desse assunto. O fato é que eu estou maligno porque quero o mal. Um espírito que me quer o mal e me influencia a ponto de desequilibrar a minha saúde, desequilibrar a minha mente em diversos níveis. Existem processos de desequilíbrio que vai simplesmente de um pensamento ruim persistente a uma influência ruim, persistente, que está ali falando na mente, levando a pessoa, por exemplo, ao uso de drogas, levando ela a diversos desequilíbrios, até os níveis mais profundos, como possessões, subjugações, onde o espírito encarnado vai parar numa clínica de repouso e com tratamento psiquiátrico de longo prazo. Mas sempre há uma razão. Esta razão, ela pode ser anterior a esta existência. O que poderia motivar uma perseguição de um espírito com relação a uma vida passada minha? Porque ele veio nesta vida atual trazer uma influência ruim e querendo me prejudicar e muitas vezes conseguindo me prejudicar profundamente nesta vida. O que leva a isso? Simplesmente o ódio, a incapacidade de perdoar. E neste caso é mão dupla. Se uma dessas duas partes aqui resolvesse perdoar, resolvia o problema. Só há o processo obsessivo persistente de uma vida para outra quando duas pessoas não têm condições de se perdoar. Tanto o encarnado, que agora se coloca como vítima, quanto o obsessor, que agora está na figura do algoz, aquele que está provocando o sofrimento. Então, ambos estão numa relação de troca de energia por ódio. Esse aqui, por conta da encarnação, entrou na situação do esquecimento. Ele não se lembra as causas, não se lembra as razões dessa perseguição. Agora, esse aqui que está de posse de todo o conteúdo mental, ele se lembra totalmente os porquês. E isto aqui só ocorre por falta da capacidade das pessoas perdoarem. Jesus foi muito claro: reconcilie-te com teus adversários enquanto está no caminho. Se você não perdoar enquanto está no caminho, ambos serão lançados no inferno. O inferno é isso aqui, ó. Essa situação de uma pessoa muitas vezes ser lançada aí numa clínica de repouso, afastada dos seus familiares, por conta dessa incapacidade de perdoar e perdoar-se. Esta é uma das razões da existência dos processos obsessivos, causas anteriores a essa vida. Existem as causas que são desta vida, as situações que nós criamos aqui. A principal delas, muitas vezes, é o uso de drogas ou o cultivo sistemático de maus sentimentos e maus pensamentos. É quando eu resolvo simplesmente brigar com o mundo, me torno uma pessoa irascível, uma pessoa de maus sentimentos, eu sou incapaz de deixar as coisas passar, de harmonizar com a vida, e eu passo então a ser aquela pessoa que vive batendo de frente com tudo, com todos, a todo o tempo. Eu sou aquele indignado compulsivo. Emmanuel, no capítulo Estás Doente, do livro Fonte Viva, ele fala claramente: a indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem quando sabemos orientá-la no bem comum. Mas a indignação rara sobre tudo, sobre todos, a todo momento, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Por que isso acontece?
Porque ao me indignar permanentemente, viver naquele estado mental irascível, de mau sentimento todo o tempo, indignado com tudo, sem harmonizar com nada, eu vou atrair por sintonia aqueles espíritos sofredores, desequilibrados, que estão na mesma faixa de onda vibratória que eu estou agora. E eu vou atrair essas influências para a minha vida gratuito, sem que haja nenhuma ligação com essas pessoas relacionadas a uma vida passada, a uma situação que eu criei, mas eu estou criando agora um estado mental que, por atração, eu me ligo mentalmente às mentes iguais às minhas, dentro da psicosfera que eu estou relacionado, e atraio para a minha vida esses tipos de influência aqui que não precisava. Eu não precisava disso. Bastava que eu tivesse condições de viver uma vida mais harmonizada. Relacionada a outra vida, as perseguições de outra vida são mais complexas, porque dependem muitas vezes muito mais desta pessoa aqui, ó, do encarnado, do que do desencarnado. Esta pessoa aqui precisa se cuidar. Cuidar o quê? Cuidar melhor de si mesma, cuidar melhor do seu conteúdo mental, cuidar melhor daquilo que lê, daquilo que ouve, daquilo que fala, daquilo que sente, para que possa elevar-se para um padrão mental superior, para que aí eu possa me distanciar dessas influências aqui, perdendo o laço de comunicação. Agora, com as situações criadas nessa vida, eu preciso mudar muito meus hábitos da mesma maneira. Eu posso entrar num processo obsessivo gravíssimo com o uso de drogas, do álcool, principalmente. O álcool é o principal de todos, é aquele que mais leva a processos obsessivos. Por quê? Porque a droga legalizada, ela está disponível em tudo quanto é lugar. Está disponível no bar, está disponível para ser vendido aí no supermercado. E nessa situação legalizada da droga, o uso dela é altíssimo. E há uma quantidade enorme de pessoas que deixam o corpo físico, projetam-se no plano espiritual completamente subjugadas pelo álcool. E não conseguindo se libertar desse processo, elas vão procurar quem? Os encarnados que estejam ligados ao uso da droga, e ligando-se a ele num processo de simbiose, vão induzir o outro ao uso daquela droga que lhe faz falta. E vai haver então, iniciado aqui, um processo obsessivo. Bom, o tratamento dos processos obsessivos estão disponíveis. Toda casa espírita, todo centro espírita que tem um mínimo de estrutura, já tem tratamentos para isso aqui, ó. E esse tratamento envolve tratar dos dois. Este aqui são os tratamentos de desobsessão, de várias maneiras que ocorrem no Brasil, onde há o esclarecimento desses espíritos, induzindo-os ao processo de libertação. A ligação com os médiuns psicofônicos que leva à quebra do monopensamento, onde esse espírito aqui está aprisionado num único pensamento, sem conseguir pensar em outra coisa, ele fica somente ligado ao seu sofrimento, relacionado ao ódio que sente por essa pessoa aqui. Nos centros espíritas, esses tratamentos são muito comuns, porque envolve uma vasta rede de espíritos desencarnados, envolvidos em auxiliar estes espíritos sofredores que estão aqui relacionados, e aqui no plano físico, esta pessoa vai ser levada ao estudo do Evangelho, ao processo de reforma íntima, à cura espiritual, que envolve a mudança do comportamento, tanto fora quanto dentro. Ou seja, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso deixar de ser uma pessoa antipática, que antipatia é uma doença, porque toda vez que eu sou antipático com alguém, eu recebo uma carga negativa de alguém. Essa carga de energia negativa me desarticula, me energiza negativamente, e eu me torno então mais suscetível às influências espirituais negativas. Por outro lado, é preciso que haja a reforma íntima dentro, aquela que vai mudar o meu jeito de olhar para as pessoas. Eu vou olhar para as pessoas com mais ternura, com mais bondade, com mais compaixão. E neste processo eu mudo a natureza da minha energia. Quando eu mudo a minha natureza da energia, para mim é mais fácil me livrar da influência desse aqui, ó. Por quê? Porque existe um outro fator ainda mais predominante ainda, que
Nós todos estamos sujeitos a uma situação muito interessante. É como se, quando encarnados, nós entrássemos na síndrome do iceberg. O que é o iceberg, né? Se você olhar para a superfície da água, você vai ver que o iceberg só tem uma pontinha acima da água. Mas por baixo da água existe um monstro, porque aproximadamente 90% do peso do iceberg está por baixo da água. O que é essa água aqui para nós? É o nosso inconsciente, motivado pela reencarnação. Então, quando eu entro aqui, o que é esses 10% acima aqui? São minhas tendências negativas, minha tendência, por exemplo, à baixa estima, aos maus sentimentos. Isso me leva a essa situação aqui, ó, de ficar sempre influenciado pelo que eu fiz no meu passado, mas sem saber o porquê. Então, para mim, é muito mais fácil perdoar, porque eu não sei ainda. Aí você poderia perguntar, mas perdoar como? Se eu nem conheço o obsessor, nem me lembro dele. Mas é perdoar as outras pessoas, porque essa pessoa aqui, dessa maneira, tem dificuldade de perdoar todos e tudo por tudo. Ela não lembra qual é o seu obsessor, mas ela tem brigado com a sogra, brigado com o genro, brigado com a nora, brigado com o vizinho, maus sentimentos o tempo todo, sobrecarregado de emoções negativas o tempo todo. Ela não sabe, mas essa relação aqui, ó, influencia muito nisso. E ela só tem aquela pequena tendência que está acima aqui, ó, os 10% acima da água. Agora, este camarada aqui que está do lado de lá, ele tem todo o conteúdo, ele se lembra todos os porquês. Por que ele odeia, lembra muitas vezes vivamente e fica preso no monopensamento durante séculos, sem conseguir escapar daquele momento presente que o levou agora a sentir tanto ódio. É o momento que teve sua família assassinada, que teve as perseguições, as traições, os diversos processos que levaram a essa situação de ódio e calamidade mental que acontece aqui. Por isso, nós precisamos trabalhar isto aqui, ó, todo o tempo. Se você está vendo esse vídeo e está sob influência de um processo obsessivo, significa o quê? Porque você está em condições mentais ideais para você reagir, procurar ajuda, procurar melhorar a sua conduta mental, procurar perdoar aqueles que te ofenderam nessa vida, porque se você ficou com raiva de alguma coisa e não consegue perdoar, mesmo que você não se lembre desse obsessor aqui, mas a energia mental de não conseguir perdoar e ficar rememorando situações passadas pode levar a uma criação de uma vibração mental negativa que te liga a esse obsessor aqui. Agora, se você perdoa a pessoa que você lembra agora e consegue perdoar, esquecer, deixa pra lá. A palavra perdoar e esquecer não existe, né? É uma opção. Perdoar é uma opção. Como diz o palestrante, esquecer é amnésia. Não é esquecer, é continuar lembrando. Mas perdoar, mudar a conduta mental. Depois nós vamos fazer um vídeo sobre esse assunto aqui. Mas sempre é possível ajudar. Às vezes existem processos obsessivos tão graves que a pessoa vai passar a vida inteira vivenciando isso aqui, ó, no psiquiatra a vida inteira, porque a vida no corpo físico vai desgastar a energia de ligação simbiótica desses elementos aqui e, consequentemente, a própria vida é o tratamento. Viver é o remédio. Esse assunto é muito vasto e nós voltaremos a ele novamente, criando nuances de conhecimento sobre ele. O nosso vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por ter a paciência de nos ouvir e gostaria de pedir que você deixasse o seu like, inscreva-se no canal para que o nosso canal possa continuar crescendo. Muito obrigado.